A Comissão Parlamentar de Inquérito, mais uma vez, ressalta que, diante do dever de dar publicidade aos atos públicos no artigo 37, em confronto com os direitos fundamentais do investigado, comunicado com o sigilo decretado dentro dos autos da CPI, bem como a observação da responsabilidade dessa comissão em manter esse para o andamento dos trabalhos, decide que as coletas de depoimento de pessoas envolvidas no objeto de investigação parlamentar pode acarretar em grave prejuízo a direitos fundamentais dessas pessoas, sobretudo a privacidade, a honra e a imagem. Portanto, mantém a presente sessão na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão, deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizado para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com a testemunha, seu patrono e testemunhas é proibido. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém essas serão direcionadas à comissão, que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno, em seus artigos 23 e 203, somado aos fatos da decisão dessa comissão sob o sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal nesse momento. Portanto, solicito que todos sejam desligados. Bom dia a todos. Estamos começando hoje o segundo dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, conforme prevê o artigo 71, 74, 76, todos do regimento interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados, hoje abordando as reconstruções, construções e reforma das pontes do município. Voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo aos depoentes e à comissão. Inicia-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvindo assim a partir de agora a testemunha intimada nos últimos dias 29 de fevereiro de 2024. Nesse momento, passa a palavra ao nosso relator, senhor vereador Lindomar Arantes de Carvalho, o qual, se assim quiser, inicia as perguntas à senhora Nayara. Essa comissão tem o dever de lhe esclarecer que, por ser uma pessoa, por ser uma testemunha, está amparado pelos direitos constitucional previsto no artigo 5º. Ah, tá. Como qualquer dos membros da comissão, serão tomadas providências cabíveis. O crime de desacato ocorre quando alguém ofende. Eu não tenho essa parte. Ah, tá. Senhora Nayara, a senhora está sendo ouvida como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e o artigo 203 do Código de Processo Penal.
Senhora Nayara, nesse momento eu peço que fale para essa comissão seu nome completo, a sua idade, profissão onde exerce suas atividades profissionais e se tem grau de parentesco ou amizade com os envolvidos. Nayara Fernandes de Carvalho, 21 anos, eu sou autônoma, eu tenho grau de parentesco com a Marielle. Nós somos irmãs por parte de mãe. Ainda como forma de esclarecimento, os membros da comissão, enquanto exercendo nossos deveres atribuídos como agentes políticos, estamos amparados pelo parágrafo 331 do Código Penal, por força do artigo 327, também do Código Penal, face ao desempenho de nossas funções em caso de desacato que porventura vierem a sofrer. Portanto, desde já orientamos que em caso de desrespeito com qualquer dos membros, serão tomadas providências cabíveis. Vamos passar as perguntas, dona Nayara. Nayara, a senhora participou de processo de dispensa de licitação na Prefeitura de Soledade de Minas no ano de 2023, mais precisamente no dia 27 de fevereiro de 2023? Sim. De ordem, senhor presidente, posso fazer uma pergunta? Hoje é a idade da senhora, a senhora pode nos dizer? 21 anos. Na época, a senhora tinha quantos anos, a senhora recorda? 20. 20. Quem solicitou à senhora que enviasse o orçamento de sua empresa para a reconstrução da ponte da imigração? Eu vi uma licitação, né? E aí eu fiz um orçamento que foi em torno de 19, 20 mil. Mas como eu não ganhei a licitação, então assim, eu não tenho mais informações sobre isso. Qual é o ramo que a sua empresa trabalha? Então, em 2023, eu estava participando de construções, pequenas reformas, de tanto que eu não participei. Assim, como eu não ganhei aqui, eu não cheguei a fazer para a prefeitura. Fazia reformas pequenas. Hoje em dia, eu já nem atuo mais na área. Eu trabalho num salão lá em São Lourenço. Então, assim, não tenho muitas informações, não tenho nem muito, né, o que falar. Na época, a senhora já tinha, né, no CNPJ da senhora essa função de... Sim. Eu posso levar aí para a senhora reconhecer a ficha? Pode sim. Posso? Mas eu tinha feito uma alteração nesse CNPJ. Ele tinha até... A senhora pode falar no microfone? Sim, esse é o CNPJ. Eu mexi com várias coisas, com alimentos. Agora ele está até alterado por conta, né, que eu preciso ter um alvará, eu preciso ter um esquema de funcionamento. Eu mexi com alimentos, eu mexi com lojas, com roupas, com pequenas construções, com várias coisas. Mas na época que a senhora fez esse orçamento, Sim. essa era a ficha comprovante de inscrição da situação da senhora. Essa era a ficha da senhora, da empresa da senhora. O CNPJ a senhora reconheceu. O CNPJ eu reconhecia.
Caso a senhora viesse a ganhar a disputa pelo serviço licitado, como a senhora iria executar uma obra nessa grandeza? A empresa da senhora tem capacidade técnica para tanto? Sim. A senhora poderia nos falar o nome da empresa da senhora? Estúdio Belíssima. Dona Mariellen, qual era o engenheiro na época da Nayara. senhora? Desculpa, dona Nayara. Qual era o engenheiro responsável, no caso, se a senhora ganhasse a disputa da reforma? A senhora tinha um engenheiro responsável? Não, Não? não. A senhora pode nos informar de outras obras que a empresa da senhora fez relacionada à reconstrução de Então, pontes? eram obras pequenas particulares. Mas desse porte de ponte, a senhora nunca chegou a Não, fazer? nunca cheguei a fazer. A senhora teve conhecimento sobre a dispensa de licitação. Sim. A senhora sabe como que funciona? Sim, assim, eu sei, né, como foi uma primeira licitação que eu participei, de prefeitura, de grande porte, tudo. A gente acaba não tendo conhecimento de tudo, mas isso, conforme vai indo o processo, a gente vai se prontificando, a gente vai tendo mais entendimento, né? A gente vai estudando mais sobre o assunto. A senhora nos informou que é irmã da senhora Marielle, Sim. né? A senhora teve conhecimento que ela estava participando também desse processo? Então, eu nem sabia. Agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo até que foi ela que ganhou, né? Que participou da... Eu nem sabia, nem tinha conhecimento. Tá. A senhora, então, ficou sabendo dessa dispensa? Por outras pessoas. Aí trouxe o orçamento? Não, esse orçamento foi antes. Então, mas na época da dispensa de licitação, Certo. a senhora ficou sabendo que estava Sim, tendo. Aí a senhora trouxe o orçamento. sim. A senhora não tinha contato com a irmã da senhora? Não. Nós somos irmãs por parte de mãe. Assim, não temos muito... Não tem convívio? Não, muito pouco. Muito pouco. A senhora recorda o valor do orçamento que a senhora Foi passou? entre 19 e 20 mil. 19 e 20 mil. E do ganhador do orçamento que ganhou, a senhora Não me informei, não procurei saber. O que a senhora entende por capacidade técnica? A capacidade técnica é uma capacidade, né, que você tem para poder prestar o serviço, entregar um serviço, o que foi pedido, né? Certo. E a senhora entende que na época a empresa da senhora teria essa capacidade Sim. técnica? Sim. A senhora, na época que a senhora fez esse orçamento, caso a senhora, né, Sim. vencesse, quantos funcionários a senhora pretendia estar usando? Então, né, se vencesse, precisaria do engenheiro, precisaria de uns 4, 5 funcionários para poder estar fazendo, de ficar um responsável pela obra. Então, assim, como eu não ganhei, eu não aprofundei mais no assunto, de tanto que eu não tenho mais informações. Tá. A senhora chegou aí no local, conheceu o local? Sim, ver? eu tinha uma chácara lá na Conquista. Eu fiquei sabendo pelo pessoal lá que iria ter uma licitação sobre a reforma da ponte. A senhora ficou sabendo da licitação e quem pediu orçamento mesmo, senhora? Eu simplesmente fiz um orçamento e trouxe. Na época, a prefeitura a Câmara ainda estava em reforma, né? Entreguei lá em cima. Foi só um orçamento que eu dei. A senhora lembra para quem que a senhora entregou? Não. Não. A senhora era MEI, que a senhora... Sou MEI ainda. É ainda. E como que a senhora iria cadastrar os funcionários da senhora? Eu iria cadastrar no MEI. No MEI você pode assinar a carteira de funcionários. Isso eu iria ver com o contador.
Então, a senhora, quando deu o orçamento, não saberia nem como iria Não, não contratar. saberia. Não Nem a saberia. quantidade que a senhora poderia contratar. Não, eu iria me aprofundar se eu tivesse ganhado. Como eu não ganhei, eu não procurei mais detalhes. A senhora, o bairro dessa ponte, a senhora sabe? Vista Alegre. A ponte ia ser construída no bairro? Vista Alegre. É lá no Vista Alegre, não é a ponte? Antes do hotel? Quem pediu o orçamento mesmo, sabe? Já falei que eu não sei. Eu não tenho mais detalhes, é só isso que eu sei. A senhora conhece o bairro Imigração? Oi? A senhora conhece o bairro Imigração? Sim. Conhece. Umas fotos para a senhora reconhecer, por favor. A senhora poderia Sim. me responder qual ponte que seria que a senhora Sim. participou? A senhora reconhece? Tem mais alguma outra foto? Se eu reconheço essa ponte aqui? É, o local. Sim. Qual que é? Esse foi lá antes da quando estava na reforma da ponte, não foi? Aqui, da imigração? São duas pontes diferentes? Ou essa já era no ato da construção? A senhora reconhece a ponte que a senhora deu o orçamento. Eu simplesmente fiz um orçamento, eu não participei. A senhora me disse que esteve lá no local. Sim, Então, eu gostaria que a senhora reconhecesse o local. essa imagem foi quando choveu e encheu e soltou a ponte. Essa aqui.
Senhora Nayara, a senhora identificou essas fotos, né? Então, só informar para a senhora que essas fotos não são da ponte da imigração. Essas fotos são da ponte da água espalhada. Essas fotos, sim, seriam da ponte da imigração, da onde a senhora deu o orçamento, tá? Só para informar a senhora. Dona Nayara, gostaria de pedir para a senhora atualizar o seu e-mail, por favor, e agradecer a senhora da disponibilidade de ter vindo até aqui. E se a gente precisar de mais alguma informação, alguma coisa, a gente comunica a senhora de novo, tá Tudo bom? bem. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Boa tarde.